Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. A Associação de Pais e Escolas Particulares pede inclusão de professores da rede privada no plano de imunização do governo do estado. Prorrogadas medidas restritivas no estado até o dia 2 de maio. Polícia Federal apreende 11 toneladas ilegais de madeira no Maranhão. E ainda, moradores de Imperatriz contabilizam os prejuízos causados pelo temporal de ontem à tarde. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. Uma reunião hoje na Secretaria Estadual de Saúde discute a situação das vacinas para os professores da rede particular. As informações com o repórter Hugo Viegas. Boa noite, Hugo. Pois é, boa noite para você também, boa noite para todo mundo que está acompanhando. Essa reunião, segundo as informações que foram obtidas pelo jornalismo da TV Difusora, conta com a participação do secretário estadual de saúde, o Carlos Lula, também do secretário municipal de saúde e também de representantes da Secretaria de Educação. E, inclusive, agora há pouco, o prefeito de São Luís publicou em uma rede social que vai iniciar amanhã a vacinação para profissionais da rede privada, a rede particular de educação aqui de São Luís. A partir dos 52 anos, essa vacinação vai acontecer no Centro de Convenções aqui da Universidade Federal do Maranhão. O prefeito também falou que as escolas comunitárias já podem enviar listas desses profissionais e que na semana que vem também deve iniciar a vacinação dos profissionais que atuam nas escolas comunitárias. Inclusive, hoje pela manhã, o governador Flávio Dino chegou a falar sobre o assunto, falou que recebeu um documento assinado por representantes dos pais de alunos de escolas particulares, das próprias escolas particulares e também professores da rede privada de ensino aqui do Maranhão, pedindo a inclusão desses profissionais no plano estadual de imunização. Ele falou isso durante a coletiva que ele costuma dar durante as sextas-feiras e hoje ele falou também sobre a vacina Sputnik V. O processo está no Supremo Tribunal Federal e determinou que até o dia 28 a Anvisa autorize o processo de importação e também de aplicação dessa vacina. Foi comprada por governadores da região Nordeste, inclusive o governo do Maranhão, e o Flávio Dino falou sobre um pedido de prorrogação desse prazo estabelecido pelo STF por parte do governo federal. Também deu outros detalhes sobre a situação da pandemia no estado. Acompanhe na reportagem de Eduardo Ericeira. O governador Flávio Dino iniciou a coletiva chamando a atenção para o número de casos ativos. Houve uma curva ascendente nos últimos 2 meses, saltando em 18 de fevereiro deste ano de quase 9 mil casos ativos para 18.700 até essa última quinta-feira, dia 22 de abril, ou seja, mais que dobrando o número de casos. Moderada, é verdade, porém de ascensão. Não temos uma explosão de casos, mas mantemos uma atitude vigilante, cuidadosa, prudente, de cautela. O Maranhão é o estado que possui a menor taxa de letalidade no país, mas ainda é alto o número de óbitos, ultrapassando a marca das 40 mortes em 24 horas em muitos dias neste mês de abril. Sobre a ocupação de leitos de UTI está em 75% na rede estadual. Em relação a leitos clínicos, a ocupação está em 59%. Na vacinação, o Maranhão chegou à marca de 1 milhão de doses aplicadas. 168 municípios já possuem cobertura vacinal acima de 70%. Apenas 3 cidades maranhenses estão com a cobertura vacinal abaixo da metade, de 50%. Flávio Dino comentou ainda sobre a lei que determina que estabelecimentos de saúde, públicos e privados, devem registrar diariamente em um banco de dados disponibilizado pelo Ministério da Saúde dados referentes à vacinação contra a Covid-19. Nós estamos, mais uma vez, fazendo apelo a todas as equipes que haja o estrito cumprimento da lei. Não é uma vontade do governador ou do secretário de saúde, não é uma lei estadual apenas, é uma lei federal.
Sobre a aquisição da vacina Sputnik V, Flávio Dino confirmou que o governo federal recorreu da decisão do STF para que a Anvisa se manifestasse sobre a liberação da aplicação da vacina russa no Brasil até o final deste mês. O governo do Maranhão também recorreu nesta quinta pedindo a manutenção do prazo inicialmente dado à Anvisa para que se manifeste até o dia 28 de abril. Se nós conseguimos concluir a compra da vacina Sputnik, nós conseguimos atender a todo mundo, distribuir aos municípios, atender vários grupos. A fila anda com a velocidade que o Maranhão merece. Por isso eu estou lutando no Supremo Tribunal Federal. O protocolo para setores comerciais, empresariais e administrativo se manteve, bem como o horário de funcionamento e ocupação em estabelecimentos até o dia 2 de maio. Pois é, acompanhamos aí então, Ricardo, os principais pontos da entrevista coletiva de hoje do governador Flávio Dino, e eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Hugo. Mais 86 mil novas doses chegaram hoje ao Maranhão. Os imunizantes vão ser destinados à vacinação da segunda dose de idosos entre 65 e 69 anos. Quem recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 precisa ficar atento à caderneta de vacinação para receber a segunda dose no período correto. O intervalo entre as doses para quem recebeu o imunizante Coronavac é de 14 dias e de 90 dias para vacinados com AstraZeneca. A pessoa que recebeu a primeira dose, ela precisa verificar na sua caderneta de vacinação a data, o agendamento da segunda dose, para poder buscar a sua vacina no posto e nos pontos de vacinação mais próximos. O 14º lote de vacinas contra a Covid-19 chegou ao Maranhão no fim da manhã de hoje. As doses estão armazenadas aqui na Rede Frio e devem começar a ser distribuídas para os municípios do interior do estado a partir de amanhã. As novas doses serão destinadas à aplicação da D2 da Coronavac relativa ao esquema vacinal da população de 65 a 69 anos e relativa às pessoas do grupo de forças de segurança e salvamento e professores. As doses de AstraZeneca recebidas serão destinadas à aplicação de D1 para o público-alvo entre 60 e 64 anos. Ao público que ainda está recebendo as primeiras doses da vacina, serão de 67 mil doses. E dando continuidade também às doses que são as segundas doses da vacina Coronavac, que nós temos como recebido a totalidade de 19.600 doses. Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Maranhão até agora, o estado recebeu 1.499.190 doses de imunizantes. A Defensoria Pública do Maranhão ingressou com uma ação na Justiça para que pessoas com deficiência sejam incluídas nos grupos prioritários para a aplicação das vacinas contra a Covid-19 no estado. O pedido foi feito pelo Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência e é acolhido pela Defensoria Pública. A ação assinada por este defensor pede que a Justiça determine ao governo do estado e a municípios a inclusão da pessoa com deficiência como grupo prioritário na vacinação contra a Covid-19, junto com pessoas com comorbidades. É que, segundo a ação, outras categorias estavam pulando a fila da imunização e quem tem algum tipo de deficiência ficando para trás. O grupo das pessoas com deficiência permanente e deficiência grave, lá tem um rol de situações, na 14ª posição. Eles vêm logo após o quê? Logo após as pessoas com comorbidades, que são aquelas doenças, as pessoas que portam uma série de doenças, cardiopatia, diabetes, etc. O que vimos foi uma inversão aqui no plano estadual, uma inversão dessa situação, de modo que outras categorias profissionais e outras pessoas acabaram passando na frente das pessoas com deficiência. A representante do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência explica que o movimento leva em consideração ainda estudos que mostram riscos maiores de contaminação ao grupo.
Faz parte de uma série de documentos, inclusive internacionais, emitidos pela própria OMS, e a gente vem acompanhando a construção desses documentos e esses estudos. Inclusive, participamos também de um movimento nacional chamado Vacina Já, uma dose de respeito que vem discutindo isso com diversas instâncias de poder para garantir que a população com deficiência seja vacinada o quanto antes. Uma audiência de conciliação já foi marcada para o próximo dia 29, semana que vem. A expectativa é de que, então, possa se chegar a um acordo com o Estado e municípios quanto ao pedido que foi feito. O propósito dessa ação é fazer com que, pela via judicial, provavelmente, a gente prede o quê? A gente espera, na verdade, que isso seja fruto de um grande acordo, isso é possível, as pessoas com deficiência, né, tal como definido no Plano Nacional de Imunização, sejam, então, vacinados juntamente com as pessoas portadoras de comorbidades. Então vamos aos números da pandemia aqui no estado, dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. Acompanhem comigo na tela. Totais de casos no Maranhão, 261.350. Novos casos, 1.045. Ativos, 7.063. Recuperados, 235.365. Óbitos totais no Maranhão, 7.063. Óbitos em 24 horas, 31. E você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, deixa aí o seu comentário e interaja com a gente. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco começa a operação para a retirada da estrutura da ponte metálica que desabou em Bacabal. E ainda, Polícia Federal apreende 11 toneladas ilegais de madeira no Maranhão. Hoje começou a operação para a retirada da ponte metálica que desabou em Bacabal no dia 4 de abril e deixou uma vítima. Uma retroescavadeira está sendo utilizada na operação de retirada da estrutura submersa no rio Mearim. Segundo a Defesa Civil, a ponte já apresentava sinais de desgastes, mas não houve tempo para interdição. A Polícia Federal apreendeu 2 caminhões com 11 toneladas de madeira sendo transportados ilegalmente na divisa entre os municípios de Caxias e São João do Soter. As cargas de madeira pesam aproximadamente 11 toneladas e estavam sendo transportadas ilegalmente em 2 caminhões. O crime aconteceu na Reserva Ecológica do Iamu, localizada entre a divisa de Caxias e São João do Soter. O flagrante ocorreu durante fiscalização da Polícia Federal na área. Na ação, os condutores não apresentaram a licença obrigatória para o transporte e armazenamento de produtos florestais de origem nativa, o que caracterizou extração ilegal e tráfico das cargas. Esses crimes ambientais sendo identificados, eles sempre que forem identificados, eles vão ser apurados, vão ser investigados e vão ser encaminhados à justiça para que ocorra a devida instrução do processo, né? Ainda segundo a Polícia Federal, eles utilizavam uma estrada vicinal para desviar das fiscalizações e continuar com o trajeto. Não foi divulgado qual o destino que a madeira iria ser descarregada. Falando de uma forma geral, nesse tipo de infração penal de extração de madeira, essa madeira não é encaminhada de uma vez só, mas ela é encaminhada aos poucos e é encaminhada de uma forma que possa, de certo modo, tentar burlar a fiscalização. As cargas de madeira e os caminhões foram apreendidos e os motoristas conduzidos à Delegacia de Polícia Federal em Caxias. Os motoristas assinaram um termo circunstanciado de ocorrência. A polícia prendeu hoje em flagrante suspeitos que estavam utilizando um veículo roubado para praticar assaltos na região do São Francisco, em São Luís.
Policiais da Senarc faziam levantamento na área do bairro São Francisco quando abordaram os suspeitos. Eles foram conduzidos para a SEIC para levantamento de dados. Após a condução, a polícia identificou que no grupo havia um menor de idade. Por isso que o caso foi trazido para a delegacia do adolescente infrator. 2 vítimas, um casal, para ser mais específico, abordaram os policiais, relatando que tinham acabado, de ser assaltado há pouco tempo por parte daquele grupo. Inclusive, com alguns dos elementos, foram encontrados joias que teriam sido subtraídas da vítima. Em razão disso, nós fizemos até outras incursões lá na região, com o intuito de localizar outros, por exemplo, o aparelho celular da vítima, que teria sido subtraído, não foi encontrado, mas nós não conseguimos, e trouxemos a situação aqui para a Senarc. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco, moradores de Imperatriz contabilizam os prejuízos causados pelo temporal de ontem à tarde. Até já! Hoje foi dia de contabilizar os prejuízos causados pelo temporal de ontem em Imperatriz. Em menos de 4 horas, choveu o esperado até o final do mês. Na rua Luiz Domingues, na frente do Hospital Municipal Infantil, várias motocicletas foram derrubadas pela força da água durante a passagem dos ônibus. Carro dentro da água foi cena que se repetiu na rua Aquiles Lisboa, também no centro. O órgão de proteção e defesa civil do município de Imperatriz disse que tinha conhecimento da previsão de chuva para a cidade até o dia 30 de abril, mas em quantidade bem menor. Envolveu o grande centro da cidade, incluindo uma parte da Nova Imperatriz, incluindo o bairro Jussara, o Grande Bacuri e a região aqui da Beira Rio, que inclui os bairros que margeiam o Rio Tocantins. Prejuízo para muitos, diversão para outros. Nesta rua alagada, um homem aproveitou para brincar, descendo a correnteza em meio às motocicletas. Nesta lanchonete, na rua Piauí, com a Avenida Dorival Pinheiro, o proprietário aguarda donos de veículos que perderam placas no cruzamento alagado. Nós estamos aqui em alerta, fazendo monitoramento. O Rio Tocantins teve uma elevação também. Ontem estava em média 1,5 m, hoje já está em média 2,90 m, desculpa. Então houve uma elevação. Sábado, você já sabe, é dia de Copa do Nordeste aqui na TV Difusora, que vai transmitir ao vivo o jogo entre Ceará e Vitória pela semifinal da competição. A invencibilidade do Vozão já entrou para a história da Copa. Em nenhuma das edições anteriores, um time ficou tanto tempo sem perder um jogo. Foram 21 partidas sem saber o que é derrota. Não tem como não dizer que o Ceará chega como favorito para o confronto válido pelas semifinais. E os jogadores sabem bem o que precisam fazer para não deixar escapar o tricampeonato. Temos que entrar com total foco, total atenção, que é um time que vem crescendo também dentro da Copa do Nordeste. Do outro lado, o Ceará enfrenta o maior ganhador da Lampions League. O Vitória levantou o título 4 vezes. O time treinou firme durante a semana, mas há 4 jogos não sabe o que é vencer pelo estadual. Para piorar, o técnico Rodrigo Chaves perdeu vários jogadores para a semifinal. E agora é estudar, ver a melhor opção que nós temos aí para poder nos colocar diante do próximo jogo, que é essa semifinal, diante de uma grande equipe em sua casa. Mas a gente sabe do nosso potencial e da confiança no nosso trabalho. A partida entre Ceará e Vitória acontece neste sábado, 4 da tarde, na Arena Castelão. Um dos 2 times dá adeus à Lampions League, o outro segue para a final da competição. Só lembrando, a transmissão do jogo entre Ceará e Vitória aqui na TV Difusora começa às 15:45 da tarde. Quem vencer está na final da Copa do Nordeste. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Vai lá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. O Jornal da Difusora fica por aqui, com imagens ao vivo da Avenida Carlos Cunha. Muito obrigado pela audiência. Boa noite e até amanhã.